Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E eu estou aqui no projeto Atividades Curriculares Complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria de Educação, a SEDUC. E a gente está aqui para falar sobre sociologia. E o nosso assunto hoje tem a ver com a conscientização e mobilização da sociedade civil na política, certo? Então hoje a gente vai falar sobre cidadania e movimentos sociais, que é a maneira mais eficaz de atuação da sociedade civil perante a participação ou as formas de participar das decisões políticas. Vamos lá então? Vamos primeiro definir cidadania? Cidadania refere-se à qualidade do sujeito que possui os direitos civis e políticos, mas que ao mesmo tempo que também possui direitos, ele cumpre seus deveres e suas obrigações. Sendo assim, esse indivíduo, chamado de cidadão, é o indivíduo que está apto a viver em sociedade. Ele tem direitos, mas ele também cumpre os seus deveres. Sempre que a gente fala de cidadania, a gente está falando tanto de direitos quanto também de deveres ou obrigações. O cidadão de verdade, de fato, ele deve participar da construção do seu país, garantindo a evolução e o bom andamento de sua nação. Então, aquele cidadão que se reconhece como cidadão, que percebe a importância da sua cidadania, ele com certeza participa ou diretamente ou indiretamente das decisões relacionadas a seu território, a seu estado, a sua cidade, ao seu país. Direitos civis. A gente falou um pouco de direitos políticos e civis na definição de cidadania. Mas, afinal de contas, o que é um direito civil? O que é definido como direito civil? Direitos civis são os que têm o objetivo de garantir a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas. Para você poder fixar, toda vez que a gente fala de direito civil, o direito civil ele está diretamente ligado ao indivíduo. É a garantia da liberdade do indivíduo e também da igualdade do ponto de vista jurídico, que os gregos chamavam de isonomia, tá? E que o liberalismo, a partir do século XVII, chama meramente de igualdade jurídica. A igualdade perante a lei, a igualdade perante as regras, tem a ver com esse princípio de direito civil. O direito à vida, por exemplo, é um direito civil, assim como o direito à liberdade de expressão, assim como a liberdade de ir e vir, são exemplos de direitos civis. Sempre que o direito compete à esfera individual, a gente vai chamá-lo de direito civil. Vamos para o próximo, direitos políticos. O que é um direito político? Direito político ele já tem a ver com os direitos que se referem mais diretamente à participação nas decisões políticas. Então, votar, se candidatar, se filiar a um partido ou a um sindicato, participar de manifestações, tudo isso tem a ver com o rol dos direitos políticos, com o conjunto dos direitos políticos. A garantia do voto direto e secreto é um direito político. Nas democracias representativas como a nossa, o voto é direto e também é secreto. O direito a ser candidato a um cargo político nas eleições, a mesma coisa. O direito de você se candidatar, de poder se eleger a um cargo político, é um direito político. Assim como também um direito que você tem de filiar-se a um partido político, a um sindicato, ou de participar de um movimento social, tudo isso também está no conjunto dos direitos políticos. Direitos sociais é de outra natureza. Os direitos sociais já são mais coletivos. Eles abarcam a completude, a totalidade da sociedade. Então, direitos sociais são direitos que garantem e protegem a qualidade de vida e a dignidade dos cidadãos. Estão previstos no Brasil no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Então, se você pegar rapidinho a Constituição, procurar na internet, o artigo 6º, você vai ver uma série de direitos sociais que são garantidos no Brasil, segundo a lei. Eu botei alguns exemplos aqui, os principais. O direito à educação pública, que a gente está exercendo agora, né? Você está exercendo agora. O direito à educação pública. O direito à saúde também, ao atendimento em hospitais públicos e tudo mais. O direito à alimentação, ao trabalho, o direito à moradia, ao transporte público. E existem outros também, tá? Então é uma série de direitos. A gente colocou aqui alguns nos exemplos, mas são direitos que atingem a coletividade, que atingem o conjunto da sociedade e geralmente são garantidos nas diferentes constituições
nas diferentes democracias que existem no mundo. Aqui eu citei o exemplo do Brasil, esses direitos estão no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Movimento social, que é o segundo tópico da aula de hoje. A aula de hoje é cidadania, que a gente já viu o que é. Cidadania, na verdade, é a qualidade do sujeito que tem direitos, mas também que cumpre deveres, que tem obrigações. E aí a gente vai falar agora sobre a segunda parte da aula, que são os movimentos sociais. O que é um movimento social? Para você poder realmente aprender, para você fixar aí na sua leitura, na sua dinâmica, no seu estudo. Movimento social se refere a, primeiramente, ação coletiva de um grupo organizado. Sempre que você fala de movimento social, você está necessariamente falando sobre uma ação coletiva. Você está se referindo a um grupo de pessoas que, de maneira organizada, irão reivindicar alguma coisa. Segundo ponto, esse grupo de pessoas que constituem os movimentos sociais, eles são guiados por determinados valores e ideologias. Aqui eu quero que tu entendas ideologia como um conjunto de ideias que vão orientar o pensamento e a ação desse grupo. Então, todo movimento social vai ser guiado por um conjunto de ideias, um conjunto de princípios, um conjunto de valores. O objetivo disso é alcançar mudanças sociais. Então, geralmente, os movimentos sociais se organizam para mudar alguma coisa que eles entendem que precisa ser mudada na sociedade, na estrutura social. O combate à homofobia, o combate ao preconceito racial, por exemplo, são estratégias de mudanças, né, nos valores, nas relações sociais. Quarto, todo movimento social, ele possui uma coisa chamada repertório. E nesse caso, não é repertório musical, mas é repertório no sentido de estratégia. Todo movimento social vai atuar segundo uma estratégia, um plano de ação. E esse plano de ação, essa estratégia, está diretamente ligado, está diretamente associado ao objetivo que o movimento tem. Então, cada movimento vai ter a sua forma de atuar, a sua forma de se manifestar, a sua forma de ser o interlocutor da sociedade civil com o poder público, com o Estado. E isso tem a ver com a natureza e o tipo de causa que esse movimento vai defender, tá? Então, para a gente poder lembrar, vamos lá, são 4 características. Primeira característica, todo movimento social é uma ação coletiva de um grupo organizado. Segunda característica, esse grupo, ele é guiado por uma ideologia, por um conjunto de valores, de princípios. Terceira característica, ele tem um objetivo, que é alcançar mudanças sociais, de acordo com a bandeira que ele defende. Quarta característica, ele possui um plano de ação, uma estratégia, um repertório. Então você já sabe o que é movimento social, agora sim a gente pode continuar a nossa aula. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações. Manifestação é uma coisa que tem validade. Ela ocorre durante um período. Ela ocorre no domingo à tarde. Ela ocorre o fechamento de uma rua durante 2 horas, porque aconteceu alguma coisa, que as pessoas querem se manifestar contra, entendeu? Então a manifestação ela tem uma validade, ela tem um prazo, né? Ela tem um horário de começo, um horário de finalização. O movimento social é uma coisa constante, tá? O movimento não se reduz somente à manifestação, são coisas diferentes, tá? O movimento trata-se de organizações que sistematicamente, de maneira permanente, atuam para alcançar seus objetivos políticos, o que significa dizer que existe uma luta constante, em longo prazo, dependendo da natureza da causa que eles defendem. Então, uma coisa são as manifestações, outra coisa é o que é movimento social. O movimento social é uma coisa mais constante, é uma luta mais constante, é uma coisa mais organizada, que tem uma estruturação, tá? Então, uma coisa é o sindicato dos trabalhadores, outra coisa é uma greve dos trabalhadores. Uma greve é uma manifestação, é uma coisa que é pontual, tem um prazo de validade. Agora, o sindicato, ele é uma coisa mais constante, é uma estrutura mais permanente e que representa sistematicamente, de maneira constante, a luta dos trabalhadores. Por isso que não é a mesma coisa.
Os movimentos sociais possuem uma ação organizada, de caráter permanente, isso é importante, tá? Caráter permanente, por uma determinada bandeira, por uma demanda que seja específica daquele grupo. Então, assim, existem diferentes grupos na sociedade que lutam por diferentes causas. Então, existem grupos de mulheres, por exemplo, que lutam contra o preconceito, contra o machismo, a favor de igualdade salarial com os homens no ambiente de trabalho. Existem grupos de pessoas que são negras ou que são indígenas, são oriundas de povos originários, herdeiras, né, dessa cultura, dessa tradição, e que lutam pelo reconhecimento da sua identidade, pelo reconhecimento do seu valor histórico, do seu valor cultural, que lutam contra o preconceito étnico, o preconceito racial. Então depende muito do que aquele grupo tem como objetivo. Existe, por exemplo, o Movimento Sem Terra, que vai lutar a favor da reforma agrária, contra o latifúndio, a grande propriedade de terras, a desigualdade, né, que existe fruto dessa questão das terras no Brasil. Então, cada grupo vai ter a sua característica, cada movimento social tem a sua bandeira de luta, tem a sua forma de atuação. A gente vai falar de um teórico francês chamado Alain Touraine. Se escreve Alain Touraine, mas como ele é francês, se pronuncia Alain Touraine, tá? O Alain Touraine afirma, esse sociólogo, que para se compreender os movimentos sociais, seria necessário considerar as estruturas sociais nas quais os movimentos se manifestam. Então vamos tentar entender isso aqui melhor. Segundo Touraine, os movimentos sociais existem como uma reação dos grupos que sofrem algum tipo de preconceito, de discriminação, de exclusão social, que são limitados no exercício da sua plena cidadania, que não têm acesso aos direitos que são cabíveis, e esses movimentos reagem contra isso. Então a gente só pode entender a existência de um movimento social se a gente entender a estrutura social que ele está inserido. Por exemplo, por que existe um movimento de mulheres que luta contra o machismo, contra o preconceito de gênero, que luta a favor da igualdade salarial para homens e mulheres? E não existe um movimento de homens que faz isso. Porque, tradicionalmente, na história da sociedade, na forma como as relações entre homens e mulheres foi sendo construída, o papel de predominância é o papel masculino. Então, as mulheres, durante muito tempo, ficaram relegadas a segundo plano. Não tiveram acesso aos mesmos direitos que os homens tinham. Então, por isso que existe a luta das mulheres e não dos homens. Por que existe um movimento negro no Brasil que cada vez se fortaleceu mais, que hoje é muito forte e que luta contra o racismo, e não tem um movimento de pessoas brancas que fazem isso? Porque, historicamente, o racismo no Brasil foi dirigido aos negros. Porque eles que foram escravizados no período colonial, que passaram mais de 300 anos numa condição de escravizados, sem ter nem o direito à sua própria liberdade. Então, a questão racial no Brasil foi construída dessa forma. Não foram os brancos que foram escravizados, foram os negros. Então faz sentido que eles lutem por essa reparação histórica da construção da sociedade brasileira, firmada no preconceito racial, no preconceito de cor, que era contra eles, entendeu? Não era contra os brancos. Então você compreende o movimento social quando você compreende a estrutura social. Como que aquela sociedade foi formada? A partir de que tipos de práticas? De que relações de trabalho? Qual era o papel do homem e da mulher historicamente, entendeu? Então é assim que a gente compreende, segundo Touraine, a importância e o surgimento dos movimentos sociais. É compreendendo a estrutura na qual eles estão inseridos. Cada sociedade ou estrutura social teria como cenário um contexto histórico, ou historicidades, que a gente pode também usar esse termo, no qual estaria posto um conflito entre classes ou grupos sociais. Então esse conflito entre os grupos que existe é que vai originar essa reação, que ele vai chamar de movimentos sociais. Os movimentos sociais fariam explodir os conflitos já postos, já existentes, pela estrutura social geradora por si só, da contradição entre as classes, sendo uma ferramenta fundamental para a ação com fins de intervenção e de mudança daquela mesma estrutura. Então é como se o movimento mostrasse para nós
o que tem de errado na sociedade. O preconceito é uma coisa errada, por exemplo, né? A desigualdade de gênero é uma coisa errada, a desigualdade racial também. Então ele mostra isso e faz com que a sociedade reflita sobre isso para tentar caminhos de intervenção e mudança, para que a gente viva de uma forma melhor enquanto sociedade, enquanto coletividade. Daí a influência e importância dos movimentos sociais, segundo o Alan Turing. A existência dos movimentos é de fundamental importância para a sociedade civil, enquanto meio de manifestação e também de reivindicação, de mostrar aquilo que está errado, para que possa criar estratégias para corrigir, para que a gente possa viver melhor enquanto sociedade. E aí vamos aproveitar e vamos ver como é que o Enem, como é que o vestibular trata essas questões, trata esses temas, né? Vamos lá fazer uma questão do Enem? Vem junto comigo. Nessa questão que caiu no Enem, ela começa assim: a cidadania exige um elo, uma ligação de natureza diferente, um sentimento direto de participação numa comunidade, baseado numa lealdade a uma civilização que é um patrimônio comum. Patrimônio comum é aquilo que é coletivo, que faz parte do bem comum, que é de todos. Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. Texto de um cara chamado T.H. Marshall, que é um dos grandes teóricos sobre direitos civis, políticos e sociais na sociologia, tá? Então vamos lá. Ele está dizendo que viver em sociedade, que a cidadania pressupõe um elo coletivo, uma defesa de um bem comum, indivíduos livres, imbuídos de direitos e também protegidos por uma lei que abarca, que abraça a todos eles, por uma lei comum, ok? Vamos lá então. Pergunta: a vigência do pacto político mencionado no texto está vinculada ao quê? De acordo com aquilo que a gente leu do texto do Marshall, a exigência, a vigência do pacto político está vinculada a qual característica? Letra A crença em valores ortodoxos. Pessoal, ó, a palavra ortodoxo sempre tem a ver com algo que é mais restrito, que é mais fechado, que é mais delimitado. Então, valores ortodoxos não combinam com a ideia de cidadania, ainda mais se a gente pensa aliada à democracia. A ideia seria valores plurais, não ortodoxos. Tá? Então, a letra A é o contrário do que a gente viu no texto. Não pode ser a nossa alternativa correta. Letra B, garantia da igualdade jurídica. Faz sentido? Quando a gente fala de cidadania, a gente fala também de igualdade jurídica? Correto. Por isso que ele fala sobre uma lei comum, uma lei que abarca a todos os homens, a todos os cidadãos. Tá? Então a igualdade jurídica é um princípio fundamental, elementar desse pacto político da vida civilizada, da vida democrática. Letra C, amplitude do território nacional. Tu acha que ele está falando de território? Ele não está falando de território, não. Ele está falando sobre lei comum, sobre direitos comuns. Tá? Então a questão não é territorial, fugiu do assunto. Em nenhum momento a gente está falando de território. A gente está falando sobre igualdade jurídica, sobre uma lei comum que abarca a todos os indivíduos. Fluência no idioma predominante, não tem nada a ver com idioma. Não está falando de francês, de inglês, de português, nada disso. Então, outra vez, foge do tema da questão, não pode ser a alternativa correta. Nivelação do campo socioeconômico. O que é nivelação? Deixar no mesmo nível. Igualdade no campo socioeconômico. Vamos lá. Ele falou de igualdade? Falou. Só que ele não falou de igualdade socioeconômica, ele falou de igualdade jurídica. Igualdade perante a lei. Ele fala de lei comum, tá? Direitos em comum. Então a alternativa é o que a gente chama de opção distratora. Porque tem a ver com igualdade, mas não é a igualdade que está dizendo lá, que seria socioeconômica. Mas sim a igualdade que tem na letra B de bola, que é a igualdade jurídica, a garantia de que todos possam ter direitos, de que exista uma lei comum que abarque a todos os indivíduos. Então aqui a única alternativa que serve para nós é a letra B de bola, a garantia da igualdade jurídica. E com essa questão a gente encerra mais uma aula de sociologia. Quero agradecer a atenção de vocês e convidá-los também para se fazerem presentes, para assistirem às próximas videoaulas. Eu vou ficando por aqui.
Foi muito bom estar com vocês. Lembrem-se, isso é muito importante, de acessar o plano de estudo para que você tenha mais informações sobre esse conteúdo e a gente se vê então numa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.